Ausência de chifres, uma característica que mantém todas as qualidades de uma das raças zebuínas mais importantes do Brasil. E isso facilita o manejo no trato de um animal dócil, que traz a genética, a precocidade. Nós estamos falando do gado Nelore macho. Acompanhe a matéria. Estes dois bois são da raça Nelore, já muito conhecida e muito apreciada em todo o país. E tem uma diferença entre eles. Já percebeu? Uma dica: está logo ali acima da cabeça. Ou melhor, nesse caso, não está. É o Nelore sem chifre, que nós chamamos de mocho, né? Que é Nelore também. Ele não deixa de ser Nelore só porque ele não tem chifre. As qualidades deste animal vão muito além da ausência de chifres. Para conhecer melhor o gado mocho, viemos até a fazenda Nova Esperança, no distrito de Amanhece, em Araguari. Aqui, nós conversamos com o Antônio Ferreira Brito, que passou a vida criando essa raça. A minha história é o seguinte: desde que eu nasci, depois que tinha 2 anos, meu pai ele mexia com gado comercial. Aí ele comprou fazenda, e desde que ele comprou fazenda, nesse período antes que ele comprava vaca magra, engordava e matava lá em Barretos, tangida, levava, ele percebeu que o Nelore, ele pesava mais, ele chegava mais rápido, então ele começou a selecionar. Ele comprou touro de qualidade para botar nas vacas aneloradas, vamos assim dizer. Aí já nasceu um Nelore mais de meio sangue para Nelore. Em 70 nós começamos a registrar, e meu pai era assim, mais antigo, mais rústico, né? Ele na época dele a gente não fazia inseminação. Quando ele abriu para nós, abriu mão de inseminar, que nós começamos a só pegar touro de primeira linha mesmo no mocho, né? Fizemos muita exposição, inclusive tem muito troféu. Então vamos falar um pouco mais sobre o caráter mocho, que o Antônio acompanha desde moleque. Para começar, essa variação de Nelore surgiu no Brasil em 1957 e já chamou a atenção desde o início, até porque o animal já nascia sem chifres, o que facilitava o manejo. Devido vamos dizer, a agressividade de um animal sem chifre, de um animal com chifre, né, aliás, que ele pode estragar o couro do outro. Já o mocho não tem esse problema. E ele é menos agressivo. E comercialmente, algumas características também agradam bastante os produtores. Quando a gente vê o rebanho Nelore mocho, o grande diferencial é o equilíbrio que a gente tem num quadrilátero. Se a gente vê a linha dorso-lombar, que é a linha superior do animal, e a linha ventral, que é a linha que passa na parte inferior do animal, ela tem uma distância entre as duas linhas. Essa distância equivale e dá equilíbrio ao comprimento do membro do animal. Ou seja, a mesma profundidade da costela, o comprimento da costela, é a distância equivalente à distância do ventre do animal ao chão. Ele fica extremamente equilibrado, ele gera um quadrilátero equilibrado. E aí mostra a eficiência da carcaça do animal. Um animal que tem muita conformação, que tem muita convexidade na carcaça. Se você olhar na parte de costelas, as costelas são compridas e arqueadas. Ou seja, o volume respiratório é muito grande, ele tem muita facilidade de respirar e capacidade de andar no campo atrás da vaca para cobrir e fazer o efeito que é necessário do Nelore fazer, que é dar bezerro. E aí, aliado a isso, continuando para o final do animal, você tem a parte de digestão, como tem o mesmo tamanho, tanto na parte anterior quanto no posterior, aonde fica a parte digestória, a capacidade de ter alimentação e transformar esse alimento em carne é muito superior. Então você tem uma eficiência na produção de carne por ter uma capacidade de desenvolver a alimentação de forma equilibrada e diferenciada. O mocho também é bem precoce. A partir dos 14 meses, ele já está apto para reprodução e com apenas 24 está pronto para o abate. A outra grande vantagem do mocho é que a gente consegue mandar o animal num peso mais eficiente, com uma carcaça mais volumosa e mais produtiva, num prazo menor. Ou seja, com a conformação que a gente estava comentando sobre a capacidade digestiva dele, ele vai conseguir transformar o alimento, o capim, em carne com mais eficiência. E vai
a gente consegue abater o animal mais cedo, garantindo uma carne mais macia, mais suculenta, bem escolhida pelo mercado para atingir o objetivo que é atender e produzir a carne da melhor qualidade para o Brasil e para o exterior. Uma das maiores qualidades do gado mocho é que a herança genética dele é dominante, ou seja, a falta de chifres é muito mais fácil de ser perpetuada durante a reprodução. O que isso significa? Que o gado mocho ele abre espaço para um melhoramento genético muito mais rápido, muito mais fácil e, claro, muito mais eficiente. Fica mais fácil de você apurar mais a raça e pegar mais descendência, né? Descendente, porque como o mocho é dominante, você põe um boi mocho numa vaca de chifre, sai mocho, porque o gene do mocho é mais forte. A grande vantagem do dominante é que você pode usar as vacas de Nelore padrão, que tem chifre, e utilizar porque o mocho é dominante. Então, se a gente lembrar da genética lá, o dominante ele é superior ao recessivo. O recessivo precisa aparecer 2 vezes para ele se fortalecer. E o dominante, numa escala de 100%, 75% vai para o dominante e 25% para o recessivo. Então, se você trabalha dessa forma, a gente consegue ter uma melhor facilidade de trabalhar os genes dominantes. Isso tudo pode parecer um pouco técnico, mas dá para simplificar. É só pensarmos em uma tabela. Vamos usar o A maiúsculo para representar o gene dominante e o minúsculo vai ser o recessivo. Pensando assim, temos 3 variações: 2 maiúsculos, 2 minúsculos ou 1 de cada. Na hora de cruzar, as possibilidades são diversas, mas se tiver pelo menos um gene dominante nessa equação, pode saber que a maior parte dos descendentes também vão carregar esse mesmo gene e, consequentemente, as características que ele proporciona. A partir do momento que a gente seleciona animal que tem uma dominância e você seleciona chifre, é uma das características, mas tem mais outras características que também são selecionadas por genes alelos que trazem informações melhores e trazem eficiência na produção animal, na capacidade de produzir carne, na capacidade de reproduzir, de produzir filhos com eficiência reprodutiva melhor. Então são pontos que num critério de seleção você está selecionando a característica chifre ou a ausência de chifre no caso do mocho, você está levando outras vantagens que é a produção eficiente da produção de carne que o animal está produzindo. E o resultado? O sonho de todo produtor. Uma genética boa e que se multiplica rapidamente. Eu acho o seguinte, que eu caminhei numa estrada mais curta, uma estrada mais reta. Foi mais rápido, entendeu? E os resultados não tem que queixar não, foram bons até agora, tá sendo muito bom. Mirou no mocho e trouxe resultado. Exatamente. Tanto na qualidade como no bolso também, né? Enquanto eu vendo 9 garrotes mocho, eu vendo um de chifre.